Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei pra quê? Pra te ajudar com redação, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre a matriz de referência da competência 5. A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ela se diferencia das provas de produção de texto dissertativo e argumentativo dos outros exames aí, porque ela exige uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema. E isso sempre se respeitando aí os direitos humanos, o que tá um pouco difícil pra uma galera aí, não é não? Eu estou sentindo uma treta! Então, essa proposta, ela vai ao encontro do que promulga a Constituição Federal mesmo, de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases. Com relação ao que tem de objetivo da formação do estudante, que é o plano de desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício de cidadania. Então isso tá na Constituição Federal e isso é cobrado na redação do Enem. Então se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, tenha calma, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que não sabia que a redação do Enem tem uma parte específica. Sabia não? Que ela cobra uma parte específica na sua redação. Calma, eu vou te ajudar, mas antes eu já te convido, ok? A se inscrever no canal, esse canal pequenino que quer te ajudar com redação, e se ele te ajudar com redação, ele vai ajudar muitas outras pessoas. Concorda comigo? Que se você está sendo ajudado, por que outras pessoas não seriam? Então, inscreva-se e envie a sua redação, porque eu corrijo redações publicamente aqui no Redação Pública. Tá sacando redação pública? Você envia a sua redação aqui nos comentários e eu corrijo. Você é ajudado, outras pessoas são ajudadas e assim a gente constrói essa comunidade de ajuda aqui, tá certo? É por meio da competência 5 que a matriz de referência dessa correção aí se constrói. Então perceba, ao longo da sua formação, os conhecimentos para a produção de um texto que você adquiriu, além de posicionar sua opinião, além de você se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, tudo isso está sendo cobrado pela competência 5. Então, se você tem algum problema em conseguir resolver criticamente, dar uma solução crítica para um problema social, você vai ter que dar uma treinada nisso, porque para alcançar os 200 pontos na competência 5, você vai ter que dominar essa linguagem. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Então cola com o prof. Quando a gente discute especificamente essa competência, a própria fundamentação teórico-metodológica do Enem, então a teoria e o método como o Enem quer avaliar e quer ensinar isso, aponta que ela trata da realidade da capacidade, olha só, a capacidade de você, participante, agir sobre essa realidade que nos permeia. Ixi, Maria, cara. A realidade que a gente vive precisa ser intermediada pela sua capacidade de agir sobre ela. Tá me acompanhando? Então se liga, a competência 5 ela determina o seguinte: o participante deve elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É difícil? O que significa? Significa propor uma intervenção para o problema que não fira os direitos humanos. Dessa forma, o exame ele acaba contemplando os princípios que são estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Porém, um ponto muito importante da competência 5 é você entender que eles acabam criando uma espécie de nível de nota. Em todas as competências tem isso. São 6 níveis que vai do 0 ao 200. 0, 40, 80, 120, 160, 200. 6 níveis, tá? No caso aqui da competência 5, especificamente, a grade específica para avaliação dos textos aí, diz que a proposta de intervenção deve apresentar 5 elementos básicos, que são ação, agente, modo meio, efeito e um detalhamento, coisas que eu já abordei em outras aulas aqui, e aqui eu só vou deixar a título de curiosidade para você. Você pode procurar aqui no canal mais aulas sobre isso. Nesse sentido, mesmo que o participante apresente muitas propostas de intervenção aí no seu texto, nosso objetivo é o quê? É avaliar, entre elas ali, a mais completa. E a partir dos 5 elementos. Então, se você entrega 3 de uma e 2 de outra, você não consegue os 200 pontos. Você consegue no máximo 120, porque você entregou 3 de uma só. Então, os 5 elementos eles têm que se relacionar em torno de uma mesma solução, em torno de uma mesma
proposta de intervenção. Então é muito importante que a grade específica seja rigorosamente aplicada, tanto do ponto de vista de quem corrige, e aqui a alma desse canal é te ensinar o ponto de vista de quem corrige. Você já sacou isso? A aula aqui é para te ensinar o ponto de vista de quem corrige, tá? Com base na contabilização dos elementos. Então, se você quer os 200 pontos na competência 5, você tem que aprender a produzir esses 5 elementos aí para você garantir o objetivo do processo aí, né? Qual que é o objetivo do processo? Apresentar uma solução. Ver se você que terminou o ensino médio consegue apresentar uma solução para uma realidade totalmente, né, plausível. Não é uma solução mágica, não é uma solução com um super-herói, uma heroína, não. É uma solução com possibilidade de se acontecer. Então, para fechar essa aula de hoje, eu vou falar sobre os níveis da competência 5. Como eu disse, são 6 níveis do 0 ao 5. Presta atenção, no nível 0 é quando não apresenta proposta de intervenção alguma, ou apresenta uma proposta que não está relacionada ao tema ou ao assunto. Então, quando você até apresenta uma proposta, mas ela não está relacionada ao tema. O tema é informática, o tema é tecnologia e a tua proposta de intervenção é sobre saúde. Tá sacando? Às vezes acontece, aí é nível 0. No nível 1, você vai ter uma proposta de intervenção vaga, ou também chamada de precária, que está relacionada apenas ao assunto, não exatamente ao tema, tá bom? O nível 2 já traz o quê? É uma proposta que começou a ser elaborada, só que de forma insuficiente. Essa proposta acaba se relacionando ao tema ou acaba não se articulando, né? Não sendo articulada com a discussão que você desenvolveu ao longo do texto. De novo, isso tem a ver lá também com a coerência, mas aqui para a proposta de intervenção é se a proposta está batendo, está coerente com o que foi desenvolvido ao longo do texto. Quando a gente tem o nível 3, ela acaba sendo elaborada de forma mediana. Então a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, só que de forma mediana. Quando a gente chega no nível 4, né, a elaboração da proposta foi bem feita e está relacionado ao tema e articulada à discussão desenvolvida no seu texto dissertativo argumentativo. E o nível 5, obviamente, é quando ela está muito bem proposta, né? Então, é quando a pessoa elabora muito bem a proposta de intervenção, quando ela está detalhada, relacionada com o tema e articulada com a discussão que você desenvolveu. Aí eu te pergunto, dá para alcançar isso com 1, 2, 3, 5 redações treinadas? Não. Não dá. Você precisa correr atrás. Por quê? Porque a redação do Enem dá 200 pontos para isso. Imagina que você foi mal em várias das competências, mas você aprendeu a entregar os 5 elementos da competência 5. Você garante 200 pontos nessa competência e é com isso que eu quero te ajudar, tá certo? E obviamente, se eu quero te ajudar com isso, eu vou te convidar a conhecer o quê? O método Redação 4 Passos, que é o meu método de ensino de redação. É um método totalmente acessível, onde aqui eu explico para você como que eu te ensino redação a partir de 4 passos dinâmicos e um preço totalmente acessível. Olha só, dando spoiler aqui do preço, esse é um preço de oferta especial, não é mensalidade, é preço único, além de você ter acesso a vários bônus e poder testar no tempo aqui de garantia, tá certo? Mas eu tenho certeza que você vai adorar, por quê? Porque se você tá entendendo o meu jeito de explicar aqui, com certeza você vai entender o meu método de redação, que tem mais de 60 aulas, além das aulas que eu vou incluir conforme as suas dúvidas forem colocadas nos comentários lá dentro da plataforma. Tá entendendo? Você adquire um método por esse preço que tá aqui e acaba recebendo mais aulas. Não é uma mensalidade, você compra um produto por um preço e esse produto vai sendo aumentado, melhorado. Quer coisa melhor do que isso? Não conheço. Por isso te convido a conhecer o método Redação 4 Passos, tá bom? Então, para a gente poder fechar aqui a aula marota aqui sobre a competência 5, você tem que tentar produzir a sua proposta de intervenção de maneira que os 5 elementos fiquem explícitos. De que maneira que eles ficam explícitos, eu explico aqui em outras aulas para que essa aula aqui não comece a ficar gigante. Tá? A ideia aqui é te ajudar aos poucos e sempre. Então, eu vou deixar aqui uma playlist para você poder acessar as partes da redação e vou deixar também aqui o último vídeo que eu fiz sobre o uso de conectivos. Conectivos são muito importantes para você também conseguir intercalar melhor as ideias do seu texto, tá bom? Com isso, eu agradeço pela sua atenção e até breve.